O urso russo perdeu sua mordida. Houve uma época em que uma única decisão em Moscou podia fazer os preços do gás dispararem e abalar os mercados de ações no mundo todo. Mas essa era está sumindo rápido. A Rússia, antes central em energia e commodities, deixou de ser peça-chave no sistema mundial. O que ocorre quando o domínio de uma potência escapa? No episódio de hoje do The Infographics Show, mostramos por que a economia global está se afastando da Rússia. Quando a União Soviética colapsou em 1991, parecia que a Rússia estava destinada ao esquecimento econômico. Em menos de 10 anos, a riqueza em recursos fez da Rússia um ator central global. A transformação econômica foi rápida e frequentemente dolorosa. Boris Yeltsin trouxe novidades inéditas para a maioria dos soviéticos. Preços definidos pelo mercado, privatização de estatais, abertura comercial e reformas legais sobre propriedade privada e direito comercial. Essas medidas deveriam permitir mais eficiência e atrair investimentos estrangeiros, considerados essenciais para retomar o crescimento. O que realmente aconteceu foi o caos. A remoção dos controles de preços soviéticos causou hiperinflação no início dos anos 1990. Em 1992, a inflação chegou a milhares por cento ao ano. A economia encolheu e o produto interno bruto da Rússia diminuiu em cerca de 40% entre 1991 e 1998. Apesar dos muitos recursos naturais, grande força de trabalho e base industrial, houve várias razões para esse declínio. Privatização rápida, estatais vendidas a preços baixos e sistemas bancário e jurídico atrasados em relação ao progresso econômico. Além disso, tribunais e comitês regulatórios que garantiam contratos e práticas comerciais eram fracos. Isso criou um ambiente volátil onde a corrupção corria solta. Depois dos anos 1990 turbulentos, a Rússia começou a se recuperar nos anos 2000. Os preços globais do petróleo e de outras commodities exportadas pela Rússia subiram. O país acumulou reservas substanciais de câmbio e usou os lucros da energia para pagar grande parte da dívida externa herdada da União Soviética. Os recursos energéticos correspondiam a cerca de 80% do produto interno bruto da Rússia nesse período. Quando Vladimir Putin assumiu, o governo reformou os regimes tributários e controlou a inflação, buscando estabilidade fiscal. Os laços comerciais se expandiram. Em 2008, a União Europeia representava mais da metade do comércio exterior total da Rússia. A energia seguiu central, com a União Europeia importando 185 milhões de toneladas de petróleo russo e cerca de 100 milhões de toneladas equivalentes de gás natural em 2007. A Rússia não era apenas uma fornecedora, era uma guardiã. Moscou tinha grande poder, influenciando preços e decisões geopolíticas em todo o continente. A restrição de oferta ou aumento de preços permitia ao Kremlin causar caos nos mercados europeus com uma só decisão. A agricultura seguia essencial para a economia russa, com grandes exportações de trigo e fertilizantes. A vantagem de preços vinda dos custos de produção mais baixos, combinada com um rublo enfraquecido, ajudou a solidificar o papel da Rússia como fornecedora global. A Rússia também era um dos maiores produtores mundiais de trigo, fertilizantes, níquel e outros metais essenciais. O domínio russo sobre metais como o paládio, usado em automóveis, células de combustível, joias e eletrônicos, era especialmente importante. Mas todo esse crescimento ele veio com certas condições. A forte dependência da Rússia das exportações de energia a deixou vulnerável a quedas nos preços do petróleo, sanções e mudanças na política energética global. A saúde fiscal do país geralmente dependia das vendas de petróleo, gás e da demanda externa. Outros setores, como manufatura fora do petróleo e gás, bens de consumo e serviços, ficaram atrasados. Isso ocorreu em parte porque a riqueza energética tanto desviou a atenção quanto distorceu os incentivos para uma industrialização mais ampla. Corrupção, leis mal aplicadas e desenvolvimento desigual agravaram as vulnerabilidades estruturais. Mesmo assim, durante sua ascensão, a estratégia da Rússia parecia eficaz. Extrair recursos naturais, usar lucros para estabilizar a economia, fortalecer as forças armadas e ampliar influência geopolítica.
Por muito tempo, isso bastou para a economia mundial considerar a Rússia indispensável. Então, o que mudou? Quando se tratava de energia, a Europa costumava ter uma verdade muito simples e perigosa. Moscou é quem mandava. Em 2021, a Rússia fornecia quase metade do gás natural importado pela União Europeia, principalmente pelos gasodutos Nord Stream e Yamal, fechados em 2022, e Turk Stream. Após a invasão da Ucrânia e as sanções, a Europa mudou rapidamente seus negócios e fontes de energia. Hoje, em vez de suprir quase metade de suas necessidades de gás a partir da Rússia, a participação das importações de gás russo pela União Europeia caiu para pouco mais de 10% e até para dígitos únicos. Essa independência do gás russo aconteceu em apenas alguns anos. Como a Europa conseguiu realizar esse desacoplamento tão rápido? A resposta se deve a 3 fatores: menor demanda, fornecimento alternativo e transição energética. Primeiro, os europeus queimaram menos gás. Após o choque de 2022, governos e empresas intensificaram os esforços de conservação. Indústrias otimizaram processos, redes elétricas buscaram mais eficiência e famílias isolaram casas ou mudaram hábitos de aquecimento. O consumo de gás na Europa caiu de 2023 para 2024, segundo a Agência Internacional de Energia, devido à substituição de combustíveis fósseis por renováveis na geração de eletricidade. Com menos demanda, a Europa precisou de menos gás e petróleo russos. Em segundo lugar, a Europa redirecionou rapidamente seus suprimentos. As importações de gás natural liquefeito ou gás natural liquefeito dispararam. Navios-tanque dos Estados Unidos, Catar, Argélia, Noruega e outros preencheram a lacuna deixada pela queda nos gasodutos. Em 2024, cerca de metade do gás natural liquefeito importado pela Europa veio dos Estados Unidos. A mudança transatlântica tornou o gás da Europa menos dependente de gasodutos e mais flexível globalmente, reduzindo o impacto de cortes políticos repentinos. Em terceiro lugar, os investimentos em energia renovável dispararam na Europa. Os governos aproveitaram a crise energética para acelerar os investimentos em energia eólica, solar e em eficiência energética. Políticas e fundos emergenciais aceleraram autorizações, atualizaram redes elétricas e implantaram baterias. Fontes renováveis agora suprem mais das necessidades energéticas antes atendidas pelo gás. A Agência Internacional de Energia destaca que a ampliação da geração de baixo carbono no setor elétrico foi crucial para reduzir a demanda por gás na Europa até 2024. No entanto, essas 3 tendências não atuaram isoladamente. Em vez disso, elas se alimentaram umas das outras. A demanda menor reduziu a lacuna dos novos fornecedores. O gás natural liquefeito de outros países que não a Rússia ajudou a estabilizar preços e diminuir a dependência de gasodutos. Com vontade política, projetos de energia limpa receberam financiamento e apoio público. No entanto, essa reconfiguração demandou grande escala e custos iniciais altos. Construir ou adaptar terminais de gás natural liquefeito, firmar acordos de longo prazo com fornecedores distantes e acelerar projetos de energia renovável exigiu muito capital e consenso político. União Europeia e Estados-membros gastaram bilhões para garantir o abastecimento no inverno, subsidiar estoques e financiar infraestrutura. Esses custos foram altos no curto prazo, mas o seguro de reduzir a vulnerabilidade a um fornecedor hostil foi considerado compensador. A Comissão Europeia definiu metas para eliminar as importações de gás russo até 2027, atendendo a objetivos econômicos e geopolíticos. Isso nos leva à questão principal: qual o impacto disso na influência da Rússia sobre a Europa? A resposta direta é que ela está diminuindo rapidamente. Se a Europa trocar fornecedores por navios-tanque globais e reduzir a demanda com políticas e tecnologia, a Rússia perde grande parte do poder de usar energia como influência. Isso não significa que o petróleo russo está fora do jogo, já que ainda é exportado para mercados na Ásia e mantém alguns laços bilaterais. Mas a era em que Moscou podia influenciar de forma confiável as economias europeias com uma decisão sobre oleodutos chegou ao fim. Os problemas econômicos da Rússia vão além da União Europeia, já que várias partes do mundo também se afastaram do país. E isso está funcionando muito bem para eles. Antes de 2022, o petróleo, os metais e os fertilizantes russos
chegavam a quase todos os continentes. Os países compravam commodities russas por serem abundantes e baratas. Após a invasão da Ucrânia, sanções e mudanças no mercado fizeram compradores buscarem alternativas. Infelizmente para a Rússia, eles acharam alternativas. O petróleo russo antes era 10% do fornecimento mundial, mas essa fatia caiu devido ao aumento da produção na América do Norte, América do Sul, África e Oriente Médio. Os Estados Unidos bateram recorde com 134 milhões de barris diários em agosto de 2024. Enquanto isso, Brasil e Guiana aumentaram a produção offshore no Atlântico. Na África, investimentos em Angola, Nigéria e Namíbia ampliaram a capacidade, oferecendo aos refinadores opções além dos poços da Sibéria. Cazaquistão e Azerbaijão também ampliaram envios ao oeste por oleodutos fora do controle russo, evitando Moscou. Compradores asiáticos firmaram contratos de longo prazo de gás natural liquefeito com fornecedores como Catar, Austrália e Estados Unidos da América. Japão e Coreia do Sul ampliaram investimentos em terminais de gás natural liquefeito, enquanto a Índia negocia acordos longos com países do Golfo Pérsico. Isso reduziu o espaço de manobra de Moscou. O gás deles agora é só uma pequena parte dos novos contratos desde 2022. O domínio da Rússia em certos metais também está diminuindo. Os metais russos representaram cerca de 40% do paládio global e quase 9% do níquel de alta pureza em 2021. Mas mineradoras no Canadá, Austrália e Indonésia aumentaram a produção desde então. Programas de reciclagem nos Estados Unidos da América e Japão recuperam mais paládio de catalisadores para o níquel. Fundições indonésias com investimentos chineses estão substituindo rapidamente. Fertilizantes russos tiveram trajetória semelhante. A Rússia liderava as exportações de fertilizante nitrogenado, mas sanções e restrições elevaram os preços em 2022. A produção mundial cresceu para suprir a demanda e o Brasil investiu em fábricas de fertilizantes nacionais. Até grandes clientes como China e Índia, que compram petróleo e carvão russos com desconto, estão se precavendo. A China investe bilhões em campos de petróleo como Daqing e em projetos estrangeiros. Ela também acelera a adoção de energia renovável com instalações eólicas e solares batendo recordes. Índia firmou acordos com empresas da Arábia Saudita e Emirados Árabes para diversificar importações de petróleo. Ela busca autossuficiência em fertilizantes com programas nacionais. As sanções reforçaram as novas tendências de um mercado mundial sem a Rússia. Após a invasão da Ucrânia, vários países congelaram transações e o Banco Central russo perdeu acesso a bilhões em reservas estrangeiras. Grandes credores foram proibidos de liquidar operações de dólar para euro, enquanto os bancos russos perderam acesso a vários sistemas de gestão financeira. Exportação foi limitada nos setores de aviação, tecnologia e marítimo. Visa, Mastercard, Microsoft, Apple e centenas de marcas globais saíram voluntariamente da Rússia. Em março de 2022, os Estados Unidos da América proibiram importações de petróleo, gás e carvão russos, e o Reino Unido eliminou o petróleo russo até o fim do ano. Até países neutros como Suíça aderiram às sanções ocidentais após décadas, e Singapura aplicou suas primeiras penalidades unilaterais em 40 anos, mas as sanções globais não foram as únicas penalidades econômicas que a Rússia enfrentou. Empresas privadas desinvestiram em massa. British Petroleum Shell e ExxonMobil deixaram investimentos bilionários em energia. McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi e IKEA fecharam lojas. E até a Federação Internacional de Gatos baniu gatos russos de competições. Essas forças limitaram a Rússia de ditar preços ou ameaçar o fornecimento. Países de todo o mundo agora podem obter energia e matérias-primas de vários fornecedores. Mesmo quando Moscou vende para alguns parceiros asiáticos, faz isso com grandes descontos. O mundo passou da dependência para a da escolha. Antes, uma interrupção na Sibéria podia elevar preços de fertilizantes ou níquel, mas hoje, negociantes se protegem com cargas do Chile, Indonésia ou costa do Golfo dos Estados Unidos da América. Para muitos, a era em que os recursos russos eram indispensáveis está acabando. Tudo isso são más notícias para a Rússia, especialmente agora que sua economia de guerra começa a desacelerar. A mudança de Moscou para a produção de guerra impulsionou o crescimento por um breve período, mas esse boom está desaparecendo
e as perspectivas daqui para frente são negativas. Após invadir a Ucrânia, a Rússia concentrou sua economia no esforço de guerra. Em 2023, o Produto Interno Bruto cresceu 4,1% e manteve ritmo forte em 2024, impulsionado por gastos militares, mercado de trabalho aquecido e altos preços das commodities. Receitas do governo cresceram e o consumo privado subiu devido a pagamentos de guerra e salários reais mais altos. Porém, em meados de 2023, os alertas já estavam acesos. Setores como comércio, lazer, imóveis e mineração passaram a ficar para trás fora da economia de guerra. A inflação subiu, a demanda interna cresceu de forma desigual e a Rússia enfrentou escassez de mão de obra, gargalos de infraestrutura e menor retorno do alto investimento militar. Em 2025, a bolha da economia de guerra estourava. O Fundo Monetário Internacional previu crescimento russo abaixo de 1%. Os dados trimestrais confirmaram a desaceleração. A inflação seguiu alta, afetando famílias e empresas civis. Para controlar, Moscou subiu os juros de 16%, 2023, para 21%, 2024, sufocando o crédito e travando o investimento civil. A mão de obra virou grande gargalo. O desemprego está historicamente baixo, mas isso não garante pessoas nos empregos certos. A Rússia enfrenta várias crises trabalhistas, como a diminuição da população em idade ativa, grande número de pessoas recrutadas para o exército e muitos migrantes ou trabalhadores qualificados que emigram. Isso reduz a oferta de mão de obra e a base tributária, principalmente fora das grandes cidades. Todos os gastos da guerra precisam de financiamento. Em 2024, os gastos com defesa atingiram níveis não vistos desde a era soviética, consumindo uma grande parte do orçamento da Rússia. Mas as receitas de petróleo, gás e metais estão mais voláteis que nunca. Com a queda dos preços da energia e o estreitamento das rotas de exportação, os termos de troca se deterioraram. O endividamento do governo também está aumentando. Em 2025, a Rússia baixou sua previsão de crescimento devido às altas taxas de juros e custos de crédito, que reduziram o investimento privado. Deficites orçamentários crescem e o serviço da dívida consome mais da receita do governo. A emissão de títulos domésticos é uma das poucas opções para financiar a guerra, pois o acesso a mercados internacionais está restrito. Enquanto as indústrias militares e de defesa são priorizadas, os setores civis estão em rápido declínio. Setores como imobiliário, desenvolvimento, comércio interno, hotelaria e lazer sofreram forte desaceleração. O investimento em bens de consumo e infraestrutura fora do setor militar está diminuindo. Enquanto isso, as famílias estão sendo pressionadas, já que a inflação corrói o poder de compra e muitos produtos estão mais escassos, especialmente itens de tecnologia importada e artigos de luxo. Em 2024, o aumento dos salários reais ocorreu principalmente entre trabalhadores das cadeias de suprimentos militares ou ligados ao apoio à guerra. Outros trabalhadores enfrentaram estagnação ou queda. Com isso, os indicadores mostram sério risco de recessão. Economistas alertaram que, a menos que a política monetária seja flexibilizada e os custos de empréstimos caiam, a economia pode contrair de forma mais acentuada. Previsões para 2025 indicam crescimento de cerca de 15%, mas alguns analistas veem risco de estagnação ou leve contração se as pressões externas aumentarem. Se os gastos militares continuarem dominando as prioridades fiscais, concessões serão inevitáveis. Moscou terá que desviar recursos da guerra ou permitir que o sofrimento civil e o declínio econômico aumentem. E se as políticas anteriores de Putin servirem de indicação, ele está mais do que disposto a deixar o povo russo sofrer se isso significar conseguir o que deseja. Isso nos leva ao que seria, de fato, uma economia mundial sem a Rússia. O afastamento da Rússia por parte das nações do mundo levou países exportadores de energia e minerais a lucrar. Com renováveis reduzindo a demanda por combustíveis fósseis, cadeias de metais, fertilizantes e grãos têm hoje muito mais opções que há 10 anos. Assim, as oscilações de preços causadas por decisões de Moscou afetam menos os mercados globais. Um continente que antes respondia ao Kremlin, agora pode ignorar ameaças econômicas de um ditador. Para a economia global, essa transição tem dois efeitos principais. O primeiro é sobre influência.
Os pontos de estrangulamento de recursos, como os que a Rússia controlava antes, importam menos. O poder agora migra para países que controlam capital, tecnologia, transporte marítimo e finanças. Em segundo lugar, a resiliência do mercado melhora. Os compradores conseguem contornar as interrupções e os preços refletem um conjunto mais amplo de riscos, em vez de depender de uma única fonte de fornecimento. A relação energética transatlântica com os Estados Unidos, surgindo como um fornecedor-chave de petróleo e gás natural liquefeito, é mais do que apenas uma solução temporária. Trata-se de uma mudança estrutural que reduz permanentemente o valor da energia russa. Essa reconfiguração global reduz bastante as opções da Rússia. A demanda por exportações caiu e as receitas de energia estão menores e mais voláteis. Com os mercados se diversificando, os produtores russos vendem cada vez mais a preços reduzidos ou para um círculo cada vez menor de compradores. Tudo isso enquanto os impostos internos e as taxas relacionadas à guerra reduzem as margens das empresas. O isolamento financeiro e as lacunas tecnológicas aumentam a pressão. Sanções ocidentais seguem bloqueando acesso ao capital internacional, equipamentos avançados e seguro para transporte de cargas de risco. O comércio pode ser redirecionado pela China, Índia ou Oriente Médio. Mas isso é só um paliativo para um grande problema da Rússia. Analistas dizem que a economia russa é mais fraca do que mostram os números oficiais, pois sanções dificultam modernização industrial e financiamento do comércio. A demografia torna o futuro da Rússia ainda mais sombrio. Problemas antigos de envelhecimento e baixas taxas de natalidade agora são ampliados pela imigração e mobilização, criando uma diminuição no número de trabalhadores qualificados. Isso elevará os custos trabalhistas nas indústrias civis e dificultará a transição do país de exportador de recursos para uma economia de tecnologia ou serviços. O resultado é menos opções políticas para Moscou. No futuro, 3 cenários principais surgem para a Rússia. O mais provável é uma lenta transição para um isolamento ainda maior. As sanções seguem firmes, financiamento e importações ocidentais seguem proibidos e os gastos militares sufocam investimentos civis. O crescimento pode estagnar ou até sofrer leve contração. Se seguir assim, a economia russa se estreita e não diversifica, a produtividade segue baixa. O país depende mais de poucos parceiros, enquanto russos comuns veem a renda real cair. Outro caminho seria Moscou focar ainda mais no comércio com China, Índia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e outros parceiros não ocidentais. Isso poderia estabilizar a produção o suficiente para evitar uma recessão profunda, mas vem ao custo de preços mais baixos, menos investimentos e uma dependência ainda maior desses parceiros. O futuro mais ambicioso e menos provável para a Rússia seria uma reintegração estratégica com os mercados ocidentais. Isso exigiria reformas políticas e econômicas amplas e ações concretas para a desescalada. É o cenário mais difícil de imaginar, mas o único capaz de reativar a economia russa e afastar o crescimento dos gastos militares. Se a Rússia seguir perdendo espaço, os vencedores ficam evidentes. Os Estados Unidos, o Oriente Médio, juntamente com a África, a América Latina e a Ásia, vão conquistar uma fatia maior dos fluxos globais de energia e commodities. Os mercados ficarão mais flexíveis e diversos, e a influência passará por redes antes ofuscadas pelas grandes reservas de energia e minerais da Rússia. Isso não significa que a Rússia deixe de existir. Ela segue como potência regional, com grande arsenal e muitos recursos. Mas a época em que uma decisão no Kremlin podia fazer os preços globais dispararem e o capital migrar, acabou. A Europa reduziu drasticamente sua dependência do gás russo. Os mercados globais encontraram novos fornecedores de petróleo, metais e fertilizantes, e as sanções isolaram grande parte do alcance financeiro de Moscou. A economia impulsionada pela guerra enfrenta inflação, falta de mão de obra, queda nas receitas e desaceleração do produto interno bruto. No futuro, a economia global valorizará flexibilidade e cooperação, não dominação por recursos brutos. A Rússia enfrenta uma escolha. Se não superar a militarização e exportações com desconto, não definirá preços globais. Será sobre lutar só para manter espaço em um mundo que já não precisa dela. A economia mundial pode não precisar mais da Rússia, mas o país ainda surpreende.
Assista a 50 fatos insanos sobre a Rússia que você não sabia para descobrir as verdades chocantes escondidas por trás das manchetes, ou clique neste vídeo em vez disso.